eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje tendo como convidado, mais uma vez, agora se tornou um convidado contumaz também, o Carlos Cardoso Avellini, que é jornalista e teosofista há mais de 40 anos. E ele tem o site Filosofia Esotérica, é isso mesmo, né? Já ele esclarece, filosofiaesotérica.com, que é um site fantástico, com mais de 1.500 textos em outras línguas também, então é um verdadeiro local para consultas, né? Então, a gente vive anunciando aqui, sempre nos créditos do programa também tem. Aproveite e deguste à vontade. Deixa eu trazer meu convidado aqui, só para apresentá-lo, e depois eu vou passar para vocês a sinopse que vocês receberam, aqueles que estão na mala direta. Quem não está na mala direta vai ouvir aqui o que nós vamos apresentar hoje. E aí, Avellini, você está bom? Bom dia, boa tarde aí para você, né? Bom dia, boa tarde e boa noite também, né? É isso aí. Tá tudo bem na linda terra lusitana? Tá tudo em paz por aí? Tudo em paz, poxa. Então, beleza. Então, é o seguinte, deixa eu passar para as pessoas aí o que a gente... Hoje o tema que a gente escolheu aqui para abordar é a prática da sabedoria. Deixa eu pegar aqui. A prática da sabedoria, o caminho espiritual e disciplina diária. E nós vamos falar exatamente sobre esses tópicos aqui, que estão inseridos na mala direta, e nós vamos esclarecer um a um, que a caminhada em busca da sabedoria exige combinar sonho com realismo. A transcendência só ocorre quando há o mais absoluto respeito pelos fatos concretos. Quem busca a sabedoria divina deve saber que a coragem é tão necessária quanto o bom senso. O chão firme é o alicerce indispensável do céu. E a renúncia, a disciplina e a auto-organização garantem a base onde ocorre a liberdade interior. E finalizando, é preciso organizar uma forma firme e flexível de disciplina diária. E nós vamos falar exatamente sobre isso no discorrer desse programa hoje. Ô, Avellini, eu achei interessante essa ordem que foi colocada, inclusive, na mala direta, e eu acho que a gente pode tomar como roteiro, né, do que nós vamos conversar hoje, porque eu senti que dentro de cada frase dessa aqui tem uma profundidade enorme, dá para discorrer bastante sobre isso. Então, vamos começar aqui, vamos dizer. Cadê a primeira frase aqui, que eu vou repetir e vamos começar. A caminhada em busca da sabedoria exige combinar sonho com realismo. Muito legal isso aí, mas destrincha isso para... Certo. Bom, sonho é transcendência. Todas as coisas a gente transcende, tá? Quando a gente está, seja na profunda do sono, seja na fase do sonho, do nosso sono, certo? Então, a transcendência é uma coisa absolutamente indispensável, até para que haja saúde, porque todo mundo sabe que se a pessoa não dorme profundamente, se a pessoa não dorme o suficiente, quer dizer, não sonha o suficiente durante o sono do seu corpo físico, a saúde sai prejudicada, tá? Então, a transcendência, isto é, o sonho, é uma coisa inevitável na vida. Agora, tem que ser saudável, tem que saber transcender, tem que transcender de uma maneira que seja harmônica com o estado de vigília. Assim como o estado de vigília, quer dizer, o nosso estar despertos, deve estar em harmonia com o nosso sonho, com a nossa atividade onírica, com a nossa capacidade de sonhar, transcender, de criar coisas novas. Porque a criatividade é uma forma de sonho, e o sonho é uma realidade que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Portanto, o sonho deve ser uma coisa boa, deve ser uma coisa luminosa, deve ser uma coisa espiritual, ou pelo menos compatível com o mundo espiritual. Porque o sonho é uma semente do amanhã, tá? Então, nós temos aqui o sonho e realismo. Como nós vamos ver em seguida também, a cabeça no céu e os pés na terra. Não que os pés no céu e a cabeça na terra não tenham o seu lugar. Essa é uma posição importante em yoga. Numa posição importante em Hatha Yoga, você fica com a cabeça no chão e os pés para cima.
Mas isso é de vez em quando, é poucos minutos, não dá para viver sempre assim. Não, com certeza. Vamos esclarecer um pouquinho mais na questão dos sonhos, que eu acho que é importante. Eu já fiz essa abordagem em outros temas no Vida Inteligente, trouxe diversos profissionais de diversas áreas para falar sobre os sonhos, né? Então, a gente sabe, eu quero ver a sua visão teosófica sobre a questão também, porque o sonho, eu posso sonhar acordado, né? Que é os meus desejos, que eu fico aí ansiando, não deixa de ser um sonho. Eu sonho de ir para cá, eu sonho de ir para lá, eu sonho de ter isso, sonho de ter aquilo. Esse é um sonho. O outro sonho dizem que é o que a gente, ou é desdobramento do corpo, quando você deita, você dorme, o teu corpo sai por aí e aquela experiência que ele visualiza é tido como um sonho. Outra coisa é o teu dizem que é o subconsciente agindo, né? E é tamanha coisa que você tem preocupações, e essas coisas acaba transmitindo isso no subconsciente, e isso o subconsciente transforma em sonhos e você começa a ter essas coisas. Como é que você vê? Como é que você poderia colocar? Como é que você poderia classificar todos esse tipo de sonhos que eu falei aqui para as pessoas se posicionarem para saber discernir essas questões que você começou a colocar? Bom, eu quero tentar ficar dentro do tema, que é a prática da sabedoria, tá? Sim, Então, sim. eu não quero entrar numa discussão muito ampla sobre Não. tipos de sonho e etc., que seria um outro tema interessante, tá? Tá. Mas eu quero ficar aqui na delimitação da relação do sonho com a vigília. Tá? Perfeito. Então vamos Ou lá. seja, a vigília e o sonho têm que ser amigos. Eles têm que estar, vamos dizer assim, construídos, têm que estar sendo construídos em função da melhora um do outro, porque o estado de vigília, que é o estado de estar acordados, deve ser sempre melhorado. E Tá. um dos aspectos para melhorar a nossa atenção na vida diária é não só dormir bem, mas sonhar corretamente. Sonhar corretamente quando Como? dormimos e sonhar corretamente quando estamos acordados. Tá? Você perguntou como sonhar bem? Claro. Bom, acontece o seguinte: para sonhar bem e para agir bem no estado de vigília, a chave, a meu ver, tá, é ter metas nobres. Quando você tem metas nobres, objetivos claros, definidos, valiosos e elevados, você vai cair de cara no chão muitas vezes. Você vai errar, se frustrar, se sentir derrotado, etc., inúmeras vezes, mas você vai estar caminhando e tropeçando na direção correta, que é o mais importante. Então, naturalmente, você vai corrigindo os seus erros, tá? Enquanto avança na direção correta. Agora, a direção correta é dada por metas que são, ainda que aperfeiçoáveis sempre, podem ser melhoradas, metas que são elevadas, nobres e altruístas. Tá? Então, com isso, tu garante que os teus pesadelos vão ser provações que vão fortalecer você. E você garante que os seus sonhos bons vão ser também experiências que fortalecem o que há de melhor em você. Tá? Mas a questão básica é a meta clara, definida e valiosa. E suficientemente abstrata para ser durável, porque uma meta não vai ser durável se não for superior. As metas duráveis são as metas que têm a ver com a alma, já que a alma é imortal. Então, as metas que têm a ver com a alma imortal, elas duram a encarnação. É evidente que as coisas que estão fechadas e dependentes de uma única encarnação são pouco duráveis, né? Que uma encarnação é uma coisa, para começar, é uma luz precária de uma luz, de uma vela, né? Que está sujeita a um dia de vento ou dois. Nos dias de vento, você tem que proteger a luz da vela preciosa, que é a sua encarnação atual. Mas você não tem grandes garantias disso. Então, a meta da pequena luz da vela que você tem em suas mãos, que é a sua encarnação atual, essa luz deve ser amiga de e deve estar em função de uma coisa que se pode chamar de luz eterna da sua própria alma imortal. Ou seja, a pequena luz tem que estar
aliada, tem que estar somando com e tem que ser discípula da grande luz que não morre no final de nenhuma encarnação. E que também não nasce, já era prévia à encarnação. Você consegue ter sonhos legais? Você já tem esse domínio aí de você? Eu tenho, como qualquer ser humano, eu tenho os vários tipos de sonhos mais agradáveis, sonhos menos agradáveis. E tem sonhos que são tipicamente do eu inferior e tem sonhos que não são do eu inferior, né? Então, nós todos temos e necessitamos, para ter saúde, de ter sonhos mais agradáveis e menos agradáveis. Tá? Agora, pesadelos eu não tenho. Pesadelos Eu acho que depois se vai trilhando o caminho espiritual, a questão de pesadelo vai tendendo a desaparecer. Vai desaparecer, tá. E você falou que precisa ter essa conciliação, né, entre o estado de vigília e o estado onírico, né? Não é sempre conciliação, mas é sempre uma interação. Tá, eu usei o termo inapropriado. Tem momentos de impasse, né? Tem momentos de impasse, tanto na relação entre o estado de vigília, estado de vigília racional, digamos, e o estado de vigília onírico, que é o sonho acordado, tá? Na relação entre o sonho acordado e o pensar, vamos dizer assim, normal acordado, pode haver grandes tensões, decepções, ilusões, desilusões, etc. Né? E também na relação entre o sonho dormindo, né, e o estado de vigília, também há tensões. Né? Você acorda com uma sensação X ou Y, que tem que saber administrar, etc, etc. Mas o essencial é você ir descobrindo como se faz para ter bom senso e ampliando a sua noção de tempo, para que a sua noção de tempo seja uma noção de tempo de longo prazo, né? E, vamos dizer assim, descobrir a parte de ter discernimento, equilíbrio e uma persistência no que é essencial. Porque a persistência no que é secundário é sinônimo de teimosia. Mas a persistência naquilo que é essencial, isso é real persistência. Ou seja, você tem que renunciar às coisas externas, às formas externas, né, para poder ter verdadeira consistência e persistência naquilo que realmente interessa. Então, Aveline, como segundo tópico daquela a conversa que nós estamos tendo, a transcendência só ocorre quando há mais o absoluto respeito pelos fatos concretos. A transcendência só ocorre quando há o mais absoluto respeito pelos fatos concretos. Como assim os fatos concretos? Isso aí é a coisa mais importante que tem para que a gente mantenha a lucidez. Quando você percebe que no caminho espiritual você tem que ter as portas abertas ao sonho, você tem que ao mesmo tempo lembrar que você tem que ter as portas fechadas para a viagem na maionese, tá? Porque sonho é uma coisa e desvario é outra. Mas como discernir? Essa que é a palavrinha mágica, né? Pelos resultados, pela capacidade de fazer autocrítica, pela capacidade de ver que você errou. Porque o primeiro sonho ilusório a ser evitado é o sonho de que você acerta sempre, de que você não erra. O segundo sonho a ser evitado é o sonho de que você não precisa fazer autocrítica. Você não precisa admitir seus erros. E por aí ou não precisa ser humilde diante da verdade sagrada e divina, ou diante da sabedoria divina. Tá? Então, todo esse tipo de sonhos infantis, que são como a criança que acha que pode tudo, a criança que acha que pode mandar nos adultos, a criança que acha que não precisa ter limite para nada, a criança que acha que não precisa cumprir deveres, todo esse tipo de infantilidade que pega o adulto nas suas tentativas de trilhar o caminho espiritual, deve ser jogada na lata de lixo. Tá? Então,
a questão do discernimento passa pela capacidade de fazer silêncio com você mesmo e escutar coisas pouco agradáveis sobre você mesmo, sobre seus erros, que surgem na sua consciência. O mestre de sabedoria escreveu nas cartas dos Mahatmas que o arrependimento, o remorso, é sinal seguro de atividade do sexto princípio. O sexto princípio é a alma espiritual. Tá? Quando a alma espiritual olha para nós, uma das coisas centrais que ela diz é: foi mal, hein? Foi mal aqui, foi mal ali, precisa melhorar naquele ponto. Aquela coisa ainda não aconteceu, que é muito importante, muito boa. Né? E esse remorso, digamos assim, esse arrependimento, não tem nada a ver em igreja cristã, quando ela não evoluiu ainda. Esse tipo de arrependimento é uma função da alma espiritual, tá? E é parte da disciplina diária de todo aquele que quiser buscar o céu, mantendo os pés na terra, buscar a sabedoria, mantendo o bom senso. Agora, bom, você estava... eu quero entender bem. Por exemplo, vamos dizer que eu estou viajando na maionese, com um tema qualquer. Né? Você acha que você disse, em certo ponto, que eu tenho que tomar ciência, eu tenho que tomar consciência de que eu estou viajando na maionese. Como uma pessoa pode cair em si, vamos dizer, se ela está viajando, seja em crença, seja em qualquer coisa, como é que ela pode cair em si? Qual é o mecanismo que ela pode sair da viagem da maionese para... Não é de repente. Isso depende, tá? Sim, de um processo gradual de desenvolvimento de uma coisa que um filósofo inglês chamado Francis Hutcheson chama de senso moral. Senso moral? Sentido moral, senso moral. Sim. Senso moral significando capacidade de perceber o que é certo e o que é errado, e de optar pelo certo. Tá? Porque não é só perceber o que é certo e errado, mas é optar pelo certo, uma vez que perceba a diferença entre certo e errado. E isso é gradual. Tá? Então, a principal questão para nós vermos se nós estamos aprendendo coisa que vale a pena ou não, é a gente fazer uma primeira pergunta. Eu estou identificando meus erros? Porque se eu não estiver identificando meus erros, é seguro que eu estou identificando acertos que não existem e que estou fechando os olhos para os meus erros, que seguramente existem, porque não vamos mentir para nós próprios, nós somos imperfeitos. O que nós podemos fazer é trilhar o caminho do autoaperfeiçoamento. E, se nós não enxergarmos erros da nossa parte, sejamos honestos, não estamos trilhando caminho algum de autoaperfeiçoamento. Tá? Então, é uma coisa extremamente simples e extremamente inescapável, extremamente inevitável. Aquele que não vê erros em si próprio não está trilhando caminho nenhum de autoaperfeiçoamento. E aquele que não está trilhando caminho algum de autoaperfeiçoamento tem que se questionar o seu futuro. Porque se o objetivo da vida for aprender, qual é ele? É ficar rico? E para onde é que a pessoa vai levar o dinheiro todo que ela supostamente reuniu quando chegar no final da encarnação? E aí é aquela coisa que todo mundo sabe, certo? Nós temos que procurar o tesouro que está nos céus. Nós temos que procurar o tipo de riqueza que não pertence a esse mundo, que pertence ao mundo espiritual. Tá? Para isso, só tem um jeito: perceber os nossos erros, perceber os nossos acertos, renunciar aos nossos erros, na medida que a gente pode, porque nem sempre a gente vai poder jogar no lixo todo o erro, tá? Porque os erros estão misturados com os acertos. Então, é uma coisa lenta e gradual, o processo de renúncia dos erros, tá? Mas eu vou ter que ainda gradualmente, ainda que imperfeitamente, eu vou ter que renunciar a meus erros e ampliar a área dos meus acertos. E assim, vou tornar mais fino, mais eficiente, mais eficaz o meu critério para avaliar e identificar o que é erro e o que é acerto
na minha encarnação atual. Mas aí entra um agravante que a gente vê, porque quantas pessoas, certamente, você sabe que viajam na maionese, você deve conhecer, né? Ou aquelas que você quer ajudar... Quem tem espelho em casa conhece pelo menos uma pessoa que viaja na maionese. Ou seja, ninguém de nós está livre da maionese. Claro. Né? Nossa, eu já viajei bastante. É o grau de mas eu digo que existem muitas pessoas teimosas que relutam em não aceitar, né? Mesmo as pessoas chamando a atenção, querendo ajudar, vamos dizer, né? Acho que... Mas essas pessoas relutam, elas estão, na verdade, atrasando a caminhada delas, né? Não, eu não sei se cabe a gente falar, vamos dizer assim, das pessoas como se elas fossem pouco espirituais. Eu acho que a gente deveria até idealmente, trazer para nós a responsabilidade, tá? E perguntar-nos por que é que nós não somos mais eficientes, tá? Em partilhar uma pedagogia real que funcione. Tá? Aí é que tá. Porque o problema todo do chamado fracasso no caminho espiritual é um problema pedagógico. As pessoas acham que vão trilhar, né? Muita gente acha que vai trilhar o caminho espiritual através da crença cega, ou através de fazer caros reuniões, caros eventos de final de semana pagos, né? Que vai ser apenas lendo livros, né? Ou fazendo uma peregrinação para lá e para cá, que vai alcançar alguma coisa no caminho espiritual. Tá? Sim, e verdade. O problema é, por que é que pessoas supostamente sensatas como nós, como cada um de nós se considera sensato, por que é que nós não encontramos maneiras mais eficientes de partilhar uma pedagogia que vale a pena? Que poderíamos definir como a pedagogia da autorresponsabilidade, a pedagogia do bom senso, a pedagogia que junta o sonho com o pé no chão. Tá? Que é a pedagogia dos Mahatmas, que é a pedagogia de Helena Blavatsky. Tá? Então, eu evito culpar as pessoas, porque é sempre uma projeção de sombra para outrem, né? Sim. E procuro ver onde é que fica a minha responsabilidade. Por que eu não sou mais eficiente em partilhar das coisas boas em que eu acredito? Perfeito, muito bem colocado. Chamou a atenção para um ponto bom. Deixa eu pegar outro item agora aqui, que nós estamos indo bem. Certo. Ó, seja, a gente tem que denunciar a ilusão, certo? Sim. Mas denunciar a ilusão apenas com o propósito de propor a coisa correta. Claro, sem dúvida. Quem busca a sabedoria divina, você vai me dizer também o que é sabedoria divina, deve saber que a coragem é tão necessária quanto o bom senso. Eu concordo que tem muita gente que não tem coragem. Você precisa ter coragem. E o bom senso. Eu quero que você comece pela sabedoria divina. Tá, sabedoria divina. Tá? O que é isso? Literalmente significa teosofia. Ou seja, a sabedoria dos deuses. A sabedoria das inteligências divinas. A sabedoria que estimula em nós a inteligência espiritual. A sabedoria que faz despertar em cada um de nós, vamos dizer assim, aquela inteligência que é da alma espiritual e que, portanto, não nasceu quando nós nascemos fisicamente, né? E que não vai morrer quando nós morrermos fisicamente. Então, a sabedoria divina é essa coisa como nas letras da língua sânscrita, porque nas letras da língua sânscrita nós temos um traço horizontal lá em cima, tá? Sim. Que une todas as letras. E abaixo, as letras, a parte de baixo das letras ficam como roupas penduradas no fio para secar, tá? Ou seja, estão unidas pelo alto. Então, existe uma linha contínua de percepção desde o alto das coisas, quando a inteligência é divina e quando a inteligência é espiritual, como no caso da língua sânscrita, tá? Isso não é acaso, não é por acaso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a inteligência terrestre e olhar para cima, tá?
pegar o que é perecível e olhar para o imperecível, né? Pegar a partir do pé no chão e buscar o que está no alto. E isso vai ser possível com algumas condições prévias. Uma delas é o silêncio, mas não um mero silêncio, um silêncio em que a gente busca o todo, o silêncio em que a gente busca a integralidade das coisas. Avelino, essa sabedoria divina, ela vem conosco? Você falou que não é uma coisa que... Ela está sempre ao nosso dispor. Tá? Acessível, digamos assim. Casa. Sim, ela é a nossa casa. É nela que a gente mora, na nossa essência. Tá? O que acontece é que, ao adquirir 5 sentidos físicos, nós passamos a nos identificar erradamente com as informações desses 5 sentidos. Sim. Tá? Então, na medida em que a gente tem uma inteligência humana média, nós podemos fazer a caminhada desde os 5 sentidos para o bom senso que reúne e transcende esses 5 sentidos físicos, no sentido de nós nos reunificarmos com aquilo que é essencial. E o que é essencial é espiritual. Por que você diz aqui, quando a gente fez a sinopse aqui, por que tem que ser a necessidade da coragem? Onde entra a coragem nesse aspecto? E por que para ter coragem é o desapego? Para ter bom senso, eu preciso ter coragem. Exato. Todo mundo recomenda desapego no caminho espiritual, certo? Sim, isso é verdade. E para exercer o desapego na prática, você tem que ter uma tremenda coragem de dizer não ao politicamente correto, de dizer não aos hábitos estabelecidos, de dizer não à sua sensação de segurança pessoal no sentido de mero conforto. Né? Você tem que ter a coragem de sair da zona de conforto, você tem que ter a coragem de confrontar os seus maiores medos e assim sucessivamente. A HPB escreveu num texto dela, se chama O Progresso Espiritual, e que se encontra nos nossos sites associados. Né, o Progresso Espiritual. www.filosofiaesotérica.com, o texto O Progresso Espiritual da HPB. Ali, a HPB, a Helena Blavatsky, diz que é exatamente onde dói mais que nós somos golpeados ao longo do caminho espiritual. E nós, com frequência, vamos pensar, mas tá bom que o caminho seja probatório, mas será que eu tinha que ser golpeado exatamente nesse ponto, que é o que é mais doloroso para mim? Pois é aí que é toda a lógica, é aí que é necessário que eu seja golpeado, que nós sejamos golpeados. Claro, que esse é o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles tem que ser golpeado para que deixe de existir, para que seja fortalecido. Tá? Então, em função disso, em função de outras coisas, nós precisamos ter coragem. Coragem e persistência, e, ao mesmo tempo, humildade. Ou seja, não é um tipo de coragem que diz eu sou maior que todos os obstáculos, não estou nem aí para os obstáculos, eu vou embora para frente. Não é esse tipo de coragem exatamente. É uma coragem que é irmã da cautela. Tá? Assim como nós precisamos de cautela, mas uma cautela que é irmã da coragem. No meio está o discernimento. Em resumo, nós precisamos dos 2 pratos da balança. Sim. Mas nós precisamos ainda mais do fiel, que é o que faz a conexão entre os 2 pratos, né? Estabelece o centro. O centro é o sol. O sol é a luz é a inteligência. Então, nós precisamos do centro da balança, do fiel da balança, que é o que ilumina as partes, que ilumina as tendências dualistas da vida, né? Por exemplo, eu sou extremamente rigoroso comigo mesmo, ou sou extremamente indulgente comigo mesmo. São 2 pratos da balança. Sim. Eu preciso poder relaxar, eu preciso poder descansar, eu também preciso ser rigoroso comigo mesmo. O fiel da balança é o discernimento, é o sol, é a inteligência espiritual, é o centro das coisas. Tá? Que hora vai mais para cá, hora vai mais para lá, mas mantém, né, uma média
de progresso. E a palavrinha mágica que você usou aqui, que é o bom senso, né? Puxa vida, se o bom senso fosse usado com mais frequência, nossa, a gente estaria alguns quilômetros à frente, né? E você disse tudo aí quando falou se o bom senso fosse usado, que todo mundo tem bom senso. Nós podemos ter mais bom senso, podemos ter menos bom senso. Isso é outra questão. Mas nós, usando o bom senso que nós temos, seja ele grande ou pequeno, ele vai crescer. Nós, usando o discernimento que nós temos, ele vai crescer. E o único jeito de ter um grande discernimento um dia é usar hoje o discernimento que a gente tenha, mesmo que isso signifique cair de cara no chão e aprender através do sofrimento. Mas a gente vai estar aprendendo por si mesmo, e não apenas obedecendo cegamente a alguém. Então, entra a coragem que você falou há pouco, né? Precisa ter coragem. Aí entra a coragem. Entra a coragem. Para fazer isso. Olha, quem busca sabedoria, Donald, aqui, o chão firme, olha, bacanas. O chão firme é o alicerce indispensável do céu. O que você quis dizer com o chão firme? O chão firme é sempre estar com um pé no chão, vamos dizer. Sempre estar o alicerce seria a razão, sempre, acima de tudo. Como é que a gente pode esclarecer essa frase? É o realismo. É o realismo. Né? É o realismo. E isso nos leva à questão da disciplina versus a liberdade. Né? E a noção de liberdade. A noção de liberdade, Eustáquio, hoje, é frequentemente mal interpretada. Muita gente pensa que liberdade é o fazer o que lhe dá na telha, é fazer qualquer coisa, é não ter restrição nenhuma, é não ter responsabilidade nenhuma. Há gente que acha que ser responsável é perder a sua liberdade. Ora, vamos ver o que significa liberdade para nós. Tá? Opa, liberdade é, sobretudo, a liberdade de plantar bom karma. Liberdade não inclui a suposta liberdade de plantar mau karma. Porque se eu usar a liberdade que eu tenho de plantar karma hoje de uma maneira desastrada, eu vou estar plantando infelicidade para mim e para os outros. A infelicidade que eu plantar para os outros vai voltar para mim. Tá? Então, a grande liberdade que a gente tem, sejam quais forem as circunstâncias em que a gente viva, é a liberdade que a gente está tendo de usar o livre-arbítrio para plantar karma. Nós sempre vamos ter a liberdade de plantar bom karma para nós, mesmo ao receber e ao colher karma desagradável. O modo como eu recebo karma desagradável, tá? Define um plantio. Porque, por exemplo, se eu tenho que ter uma vida com alguns aspectos desconfortáveis, tá? Eu posso encarar isso de uma maneira, né, em que eu fico lamentando porque isso, porque aquilo, etc., ou posso enfrentar isso de uma maneira criativa e criadora. Tá? Se eu aceitar a realidade e trabalhar para melhorar a realidade, eu vou estar colhendo um karma desagradável ou pouco agradável de uma maneira a plantar agradável, plantar bom karma. Tá? Então, liberdade é aquilo que a gente exerce agindo no dia a dia, em quaisquer circunstâncias. Nós sempre temos a liberdade de plantar o que a gente quer colher no futuro. Tá? Muito. Agora, a liberdade confundida com irresponsabilidade é a flor da ignorância espiritual. É a flor da completa ignorância e leva a animalidades que não vale a pena nem sequer mencionar. Isso, você está falando de liberdade, e a gente até pode fazer mais um esclarecimento aqui de uma coisa que eu acho ainda, apesar de... Porque você falar uma coisa não quer dizer que você entende o que você está falando, porque muita gente fala da boca para fora, né, e não sabe nem o que está falando. Eu acho, é achismo, né? Que muitas pessoas falam do tal do livre-arbítrio sem saber o que é o livre-arbítrio. Liberdade e livre-arbítrio podemos considerar a palavra
um sinônimo uma coisa da outra? Ou não? Eu acho que não é bem sinônimo, né? Mas eu penso que livre-arbítrio é a liberdade de plantar karma, que nós temos o tempo todo, desde a primeira respiração. A semeadura é livre, né? Como se diz, né? Exato, exato. A HPB escreve que plantas têm algo equivalente a livre-arbítrio, no sentido de tomar decisões e ter algum grau de consciência. Se você caminha pela margem de um rio ou anda de barco na margem de um rio mais ou menos pequeno, você pode observar na margem árvores, né, que se agarram como podem da margem e se erguem e vão para cima, usando inteligência para se segurar na areia, apesar da erosão da margem do rio. Você, caminhando pelo asfalto, numa cidade qualquer, você vê plantas que, né, surgem no meio de duas pedras paralelepípedo ou no meio entre o asfalto e a pedra no meio-fio. Né? Ou seja, as plantas fazem opções também e procuram o caminho do menor esforço. Né? Então, se as plantas usam um equivalente, algo semelhante a livre-arbítrio e tomam decisões, nós também temos essa liberdade. Tá? Interessante. É aquilo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como diz a frase. Esse é o ponto. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória, sendo que na colheita você ainda tem a liberdade de colher o karma de uma maneira correta ou de uma maneira errada. Por exemplo, eu falei da derrota, ou seja, colhe a derrota do karma, colhe o karma desagradável de uma maneira correta quando você faz do limão uma limonada, quando você transforma a derrota num plantio para uma próxima vitória. Mas você também pode colher de maneira certa ou errada o karma da vitória. Você pode ter uma grande vitória e enfrentar a vitória com total humildade, né? Percebendo que a vitória foi do seu eu superior e não do seu eu inferior. Sim. Ou você pode ficar vaidoso e etc, etc. Né? Aí vem um caminho amplo e bonito, bem iluminado, que vai para o inferno da ignorância. Legal. Vamos lá. A renúncia, a disciplina e a auto-organização garantem a base onde ocorre a liberdade interior. Então, aqui nós temos... Exato. Ou seja, você tem que restringir o eu inferior, com bom senso e com moderação, para que isso seja sustentável a longo prazo. Você tem que restringir o eu inferior para expandir as atividades do eu superior. Tá? Ou seja, todo mundo tem uma criança em si. Você tem que deixar a criança bem alimentada, deixar a criança, vamos dizer assim, pacificada, tranquila, calma, para você ter atitudes de adulto. Tá? Então, você tem que negociar com a sua criança, tem que negociar com o seu subconsciente, tem que criar bons hábitos no seu subconsciente, portanto, restringir, mas não de uma maneira autoritária, neurótica, etc., restringir as atividades do eu inferior para expandir a contemplação, a inteligência pela inteligência, a compreensão pela compreensão, a expansão espiritual da sua alma. Tá? Aí é que entra a disciplina para o eu inferior e a liberdade para o eu superior. Tá? Porque a liberdade não consiste em fazer qualquer coisa no eu inferior. A liberdade consiste em expandir as atividades superiores da alma. Aqui vamos destrinchar um pouquinho mais essa questão que você colocou aqui sobre a renúncia. Renunciar a quê? O que eu tenho que renunciar? Voltamos ao sentido moral, tá? Voltamos ao sentido moral. Todo mundo tem um sentido de o que é certo e o que é errado na sua vida. Tem. Tá? Esse certo e errado não deve ser usado para julgar a vida alheia. É inevitável avaliar as ações dos outros, tá? Eu não estou querendo entrar naquela história que eu acho ilusória de não julgar os outros. Agora, deve julgar os outros no sentido de avaliar as ações dos outros, tá?
olhando-as de um ponto de vista generoso e não para pisar em cima dos outros, né? Sim, aprender, tentando aprender e tentando ajudar os outros também, quando possível, né? Agora, o essencial, isso ainda é menos importante do que é realmente essencial. O que é essencial é eu avaliar a mim próprio, julgar no sentido de avaliar, não no sentido de condenar, nem congratular, mas avaliar a mim próprio, tá? E aí entra o sentido moral. Onde é que eu errei? Aquela revisão que os pitagóricos praticam e recomendam no final do dia. Onde é que eu errei? Onde é que eu acertei? Onde é que eu posso melhorar? Tá? Então, esse sentido moral de avaliar o certo e o errado é fundamental. Passa tudo por aí. Né? Porque nós somos a lente, nós somos o microscópio e nós somos o aparelho pelo qual nós podemos observar a vida. Então, nós temos que limpar a lente com que nós olhamos para a vida. Isso significa purificar o intelecto com o qual nós queremos compreender o universo e a nós próprios. Tá? Você acha acumula-se pó, acumula-se lixo no intelecto humano, no cérebro humano, na mente humana. Então, nós temos que purificar a mente humana para que ela possa refletir a realidade e não refletir coisas pouco valiosas que possa haver no subconsciente humano. O que você diria para alguém que, por exemplo, lesse essa frase assim, você lê a frase: a renúncia, a disciplina e a auto-organização garantem a base onde ocorre a liberdade interior. Aí a pessoa responde para você, a pessoa: olha, mas eu já estou no fim da vida, eu já estou idoso, assim, eu acho que não vale a pena, eu acho que não vale a pena mudar. Como motivar um irmão desse, um ser desse, a trazer para a consciência de que qualquer tempo é tempo e importante para se fazer essas mudanças, para tomar esses níveis de consciência? Sim. Bom, eu acho que a gente precisa raciocinar em termos de oqueidade, tá? Oqueidade eu definiria como a capacidade de estar ok, a capacidade de se sentir ok, tá? A capacidade de dizer eu estou ok e você está ok, que é uma relação de equilíbrio. Se eu pensar, não vale a pena trilhar caminho espiritual, por isso, por aquilo outro, etc., etc., o que eu estou dizendo, tá, é que eu estou desistindo de fazer qualquer coisa valiosa. Então, aí o problema não está na vida, o problema está na cegueira espiritual, porque a pessoa está sofrendo de um desligamento entre ela e o seu eu superior. Tá? Cada dia de 24 horas, tá, contém um número infinito de eternidades. Porque a eternidade está presente em cada momento. E isso é literal, porque todo mundo sabe que no momento de terminar uma encarnação, a pessoa ali em 30 segundos a 90 segundos, no máximo 120 segundos, a pessoa faz uma revisão total, tá? Dizem super pitagórica, certo? Nossa. Uma revisão pitagórica mega e, ao mesmo tempo, micro, mas de uma exatidão tremenda e de uma profundidade existencial sem par. Né? Sim, faz uma revisão de toda a sua encarnação, num espaço ali de estourando 2 minutos. Bem lembrado, bem lembrado. Muita gente faz essa revisão numa experiência próxima à morte, volta e lembra. Tá? E volta transformado e passa a viver intensamente de maneira correta espiritual. Eu mesmo conheço uma pessoa que está com um pouco mais de 80 anos de idade hoje, né? Que teve lá uma experiência próxima à morte, viu os médicos trabalhando em torno de si, etc. Essa pessoa voltou e é outra fase da vida completamente diferente. Tá? Então, com isso, a gente pode deduzir de uma maneira certa e sabida, tá, que 1 minuto contém a eternidade. A eternidade, exatamente, como você falou, tem razão. Então, um dia de 24 horas contém, né,
uma quantidade undisclosed, não revelada, de eternidade. É legal, vou lembrar disso. Tá? Não Já precisa está mais gravado. disso. A questão é poder ir ao essencial, poder ir ao que interessa. Tá? Então, o problema não é o tempo disponível, se eu vou viver mais 40 anos ou o quê. A questão é saber se eu estou vivendo hoje. Tá? Porque é hoje que eu devo viver, eu não devo viver a semana passada, nem a semana que vem. Isso é verdade. O agora, né? E viver é ir para o essencial. Tá? É usar as palavras sem ficar preso a elas. É compreender as emoções sem estar preso a elas. É compreender as ideias e, ao mesmo tempo, transcender as ideias. E abraçar o silêncio, mantendo os pés no chão. Repetindo, o chão firme é o alicerce indispensável do céu. Eu acho que é o resumo que você acabou de dizer. Exato. Até porque a Terra está no céu, né? A Terra não está em algum lugar fixo. Né? Estamos andando aí. No chão. Olha, o chão em que a gente caminha hoje, o chão em que a gente pode estar, entre aspas, imóvel, está se movimentando em torno do Sol. O próprio Sol, com os seus discípulos, planetas, está se deslocando em torno do centro da galáxia. Então, não tem nada parado. Nada. Né? Mas nós temos uma certa noção de realidade, mantendo o pé no chão dos 5 sentidos. Tá? É isso. Caramba. É preciso organizar uma forma firme e flexível de disciplina diária. Qual é o modus operandi? Se você pensa num mosteiro, tá? Num mosteiro medieval, você tem o toque do sino, né? Você tem aquela rotina, aquelas vestes estratificadas para todo mundo, você tem, né, o mesmo tipo de catre, o mesmo tipo de horários, o tempo todo, etc. Se você pensa vamos dizer assim, numa caminhada espiritual no século XXI e de acordo com uma proposta teosófica, você não tem nada disso no plano externo, tá? Mas você tem os mesmos princípios fundamentais da autovigilância, da conexão do céu e da terra dentro de você, através da escada de Jacó interior na sua alma. Você tem o mesmo princípio de autovigilância, o mesmo princípio de autodisciplina, o mesmo princípio de obediência, não ao chefe do mosteiro, mas de obediência à sua consciência e de obediência àquilo que você sabe que é sábio, aquilo que você sabe que é sabedoria, reconhecendo que o seu critério erra, mas reconhecendo que você pode ampliar a margem de acerto do seu critério. Tá? Então, hoje não se trata de ter uma obediência cega, de levantar sempre à mesma hora, de dormir exatamente no mesmo minuto, fazer a refeição comendo o mesmo arroz integral, tá? Mas se trata de uma disciplina que é mais interna, mais essencial. No entanto, existem algumas coisas básicas que se recomendam em teosofia e que cada um vai poder adotar mais cedo ou mais tarde. Primeiro ponto, drogas e álcool, zero. Zero. Tá? Por quê? E isso a HPB diz, tá, em mais de um local, na Chave para a Teosofia e nas instruções dela para a escola esotérica que ela criou em Londres e que logo depois dela morrer foi para Cucuia, foi para a lata de lixo, pelo menos no que tange a cidade de Adyar, né? É evitar álcool e quaisquer substâncias tóxicas, tá? Que elas destroem a percepção da realidade que naturalmente o ser humano tem. Tá? Então, a outra coisa, carne. Carne não é só carne. Carne é cadáver de um irmão nosso, que foi morto quando estava indefeso. Ele tenha sido caça. Tá? Mas não tem graça também um ser humano com uma arma sofisticada, né? Mesmo que seja arco e flecha, para nós não tem justificativa pegar e matar um irmão nosso
mais novo. Hoje se sabe que os animais, né, são nossos irmãos. Sim. Então, a fraternidade universal é uma lei inescapável e não tem graça a gente cair em fratricídio. Tá? Então, o vegetarianismo, embora tenha que se caminhar devagar para ele, tá? Porque o vegetarianismo súbito vai criar problemas de saúde, tá? Embora deva haver uma flexibilidade nas coisas, cada um tem que caminhar segundo o seu próprio critério, etc., o vegetarianismo é também um ponto importante em teosofia para aqueles que querem pensar numa aprendizagem de tipo superior, tá? Porque a inofensividade é essencial. Eu tenho que ser inofensivo no plano físico, ou seja, não comer cadáver, tem que ser inofensivo no plano não comer cadáver animal, certo? Eu posso comer vegetais, que algum poeta vai chamar de cadáver também, mas é outro nível, completamente diferente. Não, um vegetal, por mais sofisticado que seja, até certo ponto nossos irmãos também, ele não tem um sistema nervoso sofisticado, não tem uma consciência sofisticada, como é o caso dos animais. Tá? Mas valha o princípio da não crueldade com o mundo vegetal também, para que eu evite a minha gula, ou seja, não comer em excesso vai reduzir o meu impacto ambiental, né? E preservar o mundo vegetal em todos os aspectos, tanto quanto possível. Tá? Então, a inofensividade é essencial, evitar substâncias tóxicas é essencial, e eu anotei mais algumas coisas. Carne, álcool, drogas, evitar a pressa excessiva, porque a pressa excessiva e o estresse também tem também tem um valor químico negativo, no sentido de que provoca uma química tóxica, entre aspas, dentro do meu organismo. Tá? O estresse ele tem uma expressão bioquímica negativa na vida humana. Então, evitar a pressa e evitar o excesso de indulgência de qualquer tipo. Porque o excesso de preguiça também é negativo para o equilíbrio, seja do organismo físico, seja do meu mundo vital, do meu mundo emocional e do meu mundo mental. Essas são algumas das abstenções. Vou repetir: carne, álcool, drogas, pressa e indulgência, ou preguiça. Tá? 5 coisas das quais eu devo me abster, entre outras, tá? Mas são alguns exemplos das abstenções. São alguns exemplos das abstenções. Não quero dizer que aqui não está faltando alguma, deve estar faltando seguramente, tá? Mas são exemplos. E práticas. Pensamento correto. Não mentir para si mesmo, não mentir para os outros, não confundir fantasia com realidade. Pensamento realista, pensamento sincero, tá? Pensamento correto. Sentimento correto. Sentimento correto é sentimento responsável. É o sentimento que é amigo do pensamento. É o sentimento que está ligado ao pensamento e à ação prática, mas que não é um sentimentalismo barato fora da realidade. Entendo. Discernimento, nós já falamos e temos que continuar investigando sempre o mistério do discernimento, que é o mistério do bom senso, saber a diferença entre o falso e o verdadeiro. Equilíbrio, tá? Você tem que caminhar com os 2 pés e não pular num pé só. Não, eu só uso, vocês me desculpem, mas eu só uso o meu pé esquerdo para caminhar. Ou o sujeito mais direitista vai dizer, não, o pé esquerdo é podre, eu tenho que caminhar só com o direito. Então, aí entra que a esquerda e a direita possam reconhecer que são as duas partes de um país. A esquerda cabe renovar, a direita cabe conservar o que é bom. Mas a renovação que a esquerda traz deve ser uma renovação construtiva para melhorar o país. E a atividade conservadora da direita deve ser uma atividade para conservar o que é bom, não para conservar o que não presta. Sim. Tá? Então, aí, direita e esquerda passam a ser grandes do ponto de vista de visão filosófica das coisas e
passam a trabalhar para o melhor do país. O mesmo acontece na vida de cada um de nós quando nós buscamos o caminho espiritual. Você precisa ter equilíbrio, precisa ter o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. Você precisa ter a intuição, você precisa ter o planejamento, a razão, o raciocínio, né? E o estudo independente, o quinto ponto. Você precisa pensar por si mesmo, precisa estudar por si mesmo, trocar ideias com os outros, escutar os outros, estudar o que os outros escreveram e dizem é fundamental, porém, é fundamental como contribuição para o seu pensamento independente e autorresponsável. Fechando as atividades práticas, pensamento correto, sentimento correto, discernimento, equilíbrio e estudo por si mesmo, estudo independente. Tá? Então, aí você tem que ter abstenções e tem que ter ações. E é através das renúncias ou abstenções que você vai ter espaço na sua alma para fazer coisas valiosas e que valem a pena. Muito bom. E para a gente finalizar, eu vou usar, que é incrível, nós estávamos falando sobre a sabedoria divina, e você disse que é a teosofia, né? E se você for... realmente nós temos esse instrumento desde o tempo que o mundo se conhece por mundo. E se você for ler o que foi escrito naquela época, parece que foi escrito hoje, né? Então, realmente são instruções, são verdades que não mudam através do tempo. Então, consequentemente, o bom senso, o discernimento me faz ver, me faz crer que isso seja algo que eu devo seguir, né? Então, as pessoas conversam e acabam convergendo para a mesma questão, né? Você percebe, todos aqueles ensinamentos do passado, que a gente chama, são exatamente as ferramentas para toda a vida. Não muda, não tem coisa nova ou outra. Qualquer coisa que você invente, você vai cair naquilo que já foi ensinado. Então, acho que realmente a sabedoria divina está aí, acessível, imutável ao longo dos tempos e disponível para todo mundo. Eu não sei se você corrobora com esse ponto de vista. Eu concordo, tá? E eu acho que tudo começa e tudo termina no que nós podemos chamar de coração, ou visão do coração, que é a alma espiritual, é o âmago, a nossa essência, né? É a sensação de que isso é verdadeiro, isso é bom, isso é bonito, isso é o que eu preciso. Essa sensação lá dentro, né, de familiaridade com a sabedoria é o último juízo, é o juiz último das coisas e do caminho que a gente trilha. Ainda que haja tropeços, ainda que haja erros. Mas atrás dos erros está a intenção correta. E essa intenção tem que ser alimentada, tem que ser fortalecida. É isso mesmo, é interessante. É isso, a gente sente que essa sabedoria divina está aqui dentro de nós, latente, acessível, e conforme a gente vai caminhando, a gente sabe, consegue acessá-la novamente e pronto, e aí acontece o que a gente chama de milagre, né? O grande milagre. Aveline, foi muito bom conversarmos mais uma vez, muito legal. Hoje o tema que nós abordamos foi a prática da sabedoria, que é o caminho espiritual e a disciplina diária. E eu acho que nós abrangemos bem, demos todos os tópicos aqui, você passou brilhantemente todos os tópicos, e agora basta sair da teoria para a prática. Todos os elementos estão aí e vamos tocar. Se é que a gente saiu alguma vez, né, da prática. Eu acho que a gente nunca saiu da prática, nós sempre estivemos praticando. A questão é, então, a gente manter e fortalecer a relação entre teoria e prática, porque não existe nenhuma nem outra separada, né? Existe sempre o par, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Muito bem colocado. Eu agradeço a conversa e estamos aí, vamos caminhando. Isso aí. Até uma próxima oportunidade, Avelino. Um fraterno abraço para você. Obrigado. Muito obrigado. Gente, muito bom, né, a gente falar sobre conhecimento, né? Porque tudo que a gente fala, esses assuntos que a gente aborda, é para nós mesmos. Quem é que não quer uma vida agradável, né? Quem é que não quer usufruir a luz, o som, os sentimentos, a fraternidade, o bom convívio, a harmonia, tudo isso aqui. Claro, qualquer pessoa de bom senso, palavra que nós falamos muito hoje, quer isso. E é factível até na pior, entre as, se é que existe uma pessoa pior,
somos todos iguais, né? Cada um é dentro da sua opção de vida, consegue fazer, até a pior pessoa tem dentro dela isso aí. Então vamos refletir um pouquinho em cima dessas palavras do Aveline e tudo que a gente abordou hoje, e começar a nos melhorar. Aqui não existe milagre. O milagre, quem faz, somos nós. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima. Tchau.